Boa noite, meus queridos, boa noite, meus amigos e irmãos do Facebook. Boa noite a todos vocês que me seguem no Face ou que participam do meu Facebook. Bom, hoje, nesse momento, eu gostaria de estar compartilhando com vocês mais uma breve reflexão que eu quero compartilhar com todos vocês. E essa reflexão é muito importante para os nossos dias. Eu gostaria de convidar e de chamar a atenção de todos vocês para essas breves palavras que eu quero estar trazendo ao conhecimento de todos vós. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Aquela paz que excede todo entendimento, essa paz que eu velo tanto em minha vida, que eu anseio tanto. Meus amados, nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que é muito importante nos nossos dias. Eu quero falar de um assunto que tem gerado muita discussão e muita polêmica no meio do povo de Deus, no meio da comunidade cristã, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito desses cantores, cantoras e pregadores do Evangelho. É isso mesmo. Eu quero falar um pouquinho desses pregadores, desses conferencistas, desses pastores que ficam no meio do povo de Deus, exercendo o seu suposto ministério de uma forma, eu diria até que bastante questionável. Meus amados, é muito comum nós vermos no dia a dia, nesses templos, nessas cruzadas evangelísticas, nesses seminários ou festividades, enfim, nesses movimentos todos aí que o povo de Deus costuma frequentar e participar de uma forma bastante efetiva. Meus amados, a pergunta que eu quero fazer a todos vocês que me ouvem nessa hora, neste momento, é a seguinte, é uma pergunta muito simples. Uma não, são duas perguntas que eu quero fazer. Eu quero perguntar a todos vocês que me ouvem se vocês concordam ou o que vocês acham acerca desses pregadores e desses cantores que cobram cachê ou que recebem dinheiro para estar executando ou exercendo as suas funções eclesiásticas, vamos dizer assim. Cantores que, inclusive, né, de forma errônea, se autodenominam como levitas do Senhor. Olha só. E esses pregadores, né, que dizem que são mensageiros de Deus, que trazem a mensagem da salvação, mas que fazem tudo isso visando, na verdade, a questão financeira. É desse ponto de vista que eu assim entendo. Porque eu me recuso, meus amados, a acreditar que uma pessoa que receba um convite ou que ministra em templos religiosos ou em cruzadas evangelísticas e que recebem cachês felpudos, sabe, volumosos, substanciais, para trazer uma mensagem que muitas das vezes não tem qualidade teológica e embasamento ou respaldo bíblico algum. E a pessoa vai ali em 40 minutos, 45 minutos, quando no máximo uma hora, traz aquela mensagem totalmente anêmica e apática, e as pessoas absorvem aquilo, e no final de todo aquele movimento, a pessoa sai dali com o seu cachê no bolso, que varia de 200, 500 até 15 mil reais para aqueles que pregam, 20 mil, vai depender do tamanho do esplendor, do brilho da estrela, né? Porque essas pessoas, sim, elas são tidas como astros, né? Como pop stars da fé, né? Para mim são executivos, são profissionais da fé. É como se fosse um profissional liberal. E a diferença é que eles recebem muito bem. Meus amados, e esses cantores, tais como Cassiane, André Valadão, enfim, Aline Barros, Fernanda Brum, que cobram cachê de 50, 80 mil... Casos do Diante do Trono, que chega a cobrar até 250 mil reais por um show. Meus irmãos, onde nós vamos parar? Que evangelho é esse? Eu pergunto a você, isso é moral? Eu sinceramente, meus amados, honestamente falando, eu não vejo isso com bons olhos. Não vejo mesmo.
E é por isso que eu estou aqui compartilhando esse áudio com vocês. Eu não estou aqui querendo ofender e atacar ninguém. Eu estou simplesmente dando vazão às minhas emoções. Eu estou aqui como uma pessoa pensante, um ser racional. Até porque Paulo nos exorta a apresentarmos a Deus um culto sóbrio, racional. Onde nós não venhamos ser levados por pensamentos, ou por sofismas, ou por celeumas religiosas ou espirituais, ou confusões. Não é nada disso. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma passagem bastante interessante que se encontra aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, que vem calhar justamente, que é uma passagem bastante atual. Observem comigo, por gentileza, meus amados. Está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 2, da seguinte forma: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertadamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós comércio, ou negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A impressão que eu tenho é que esses camaradas, essas pessoas, esses representantes, né, do Evangelho, a impressão que eu tenho é que eles não leem, que eles não examinam as Escrituras, porque eu me recuso a acreditar que uma pessoa que examina a palavra de Deus, que vela pela palavra do Senhor, que estuda, que medita, né, que ela venha cometer esses erros gravíssimos. Meus amados, o exercício do evangelismo nada mais é do que uma obrigação nossa enquanto salvos da pessoa de Jesus. Nós somos chamados para multiplicar, para gerar frutos, né? Até porque a palavra cristão são representantes de Cristo ou pequenos cristos. É como se você se reproduzisse, é como a pessoa se reproduzisse e se tornasse um tipo de Cristo, entende? Então eu fico muito chateado, eu fico reflexivo de ver tamanha baderna, de tamanha falta de respeito, de comprometimento com a verdade. Eu acho uma falta de ética, uma tremenda demagogia, essas pessoas que vivem praticando esses atos de trazerem a mensagem evangelística para receber cachê, que são cachês variáveis e etc e tal. Há pessoas que dizem, não, mas eu não cobro. Meus amados, sejamos honestos conosco mesmo. Uma pessoa que se diz evangelista, ou um obreiro, ou um pregador do evangelho, quando ele recebe ou aceita um convite para estar em determinado lugar, entendeu? Seja templo, seja um ginásio, ou uma grande festividade, independentemente de que venha a haver um acordo financeiro prévio, já é cultural, já é sabido por todos que quando a pessoa aceita aquele convite, quando elas vão a esses locais, uma vez que ela cumpre o dever e a tarefa delas, elas recebem ali o seu ordenado, né, a sua paga do dia, né, pelo seu trabalho prestado ali. Fica uma coisa muito mecânica, meus amados, fica uma coisa muito materialista, muito discutível. Eu não acho isso edificante para o povo de Deus e nem a fé de ninguém. Eu acho que a proposta do Senhor Jesus nunca foi essa. Eu tenho consciência disso. Nós podemos ver ali, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 10. Mateus capítulo 10. Eu vou aqui abrir rapidinho para mim compartilhar com os irmãos o que está escrito aqui em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 7. Né, que é uma passagem muito clara, muito direta, que não é passivo de não entendimento do sentido aqui do que o Senhor Jesus nos ordenou.
Aqui em Mateus capítulo 10, que fala aqui a respeito dos 12 da sua comissão, a partir do versículo 7 diz assim, meus amados, prestem bastante atenção. Mateus 7, a partir do versículo 7, diz assim: E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário no seu alimento. Observe, meus amados, há um grande equívoco teológico, interpretativo ou até mesmo hermenêutico por parte desses que praticam esses atos de condicionar o evangelho ao retorno financeiro ou material. A proposta aqui não é essa. A proposta aqui é que nós temos que ir, cumprir com o ide de Jesus, com essa ordenança do nosso mestre, para que as pessoas fossem alcançadas pela mensagem da salvação. E aqui está escrito que o operário ele é digno do que? Do seu alimento. Na verdade, meus amados, podemos perceber aqui claramente que essas pessoas, esses operários aqui, como diz o referido texto, aqui nesta passagem de Mateus capítulo 10, aqui no versículo 7 em diante, percebe-se claramente que essas pessoas, elas saíram, elas deixaram o seu local de residência fixa, a sua base onde elas detinham algum tipo de conforto ou de segurança, deixaram seus afazeres naquela localidade e elas avançaram pelo mundo afora para levar a mensagem da salvação. Então elas saíram da sua zona de conforto, abriram mão dos seus afazeres, das suas obrigações rotineiras ou cotidianas e foram cumprir com o ide de Jesus para levar a mensagem da salvação. Então elas se deslocaram de um local para outro, deixaram tudo para servir ao Senhor no reino, evangelisticamente falando. E essas pessoas que deixaram tudo, elas receberam uma ordem da parte de Jesus, dizendo que era para elas não levarem nada, irem somente na dependência de Deus, porque aquele que chama capacita, né? Condiciona e capacita. Então essas pessoas foram, e o sentido aqui que dá a entender no texto é que pelo fato delas terem aberto mão das suas posses ou ter deixado suas famílias e suas zonas de conforto, que elas não iriam perecer no caminho de fome, de frio ou de sede, que Jesus, que Deus iria providenciar para elas aquilo que eles necessitassem, mas na medida de Deus, porque Deus não tem compromisso em enriquecer o homem. Não, a maior riqueza que nós podemos ter ou alcançar através do sacrifício de Cristo é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, fugir da condenação futura. Então essas pessoas, meus amados, que trabalham em missões, que deixam o seio da sua parentela, da sua família, deixam o seu conforto, deixam tudo por amor às almas, esses sim, têm o direito de receber um apoio, uma ajuda, para que eles não venham padecer de necessidades básicas. Porque, na verdade, o salário do obreiro, sabe o que seria? Seria para missionários que estão aí viajando pelo mundo levando a mensagem, que verdadeiramente amam o evangelho, não são presos em bens materiais, são altruístas, vamos dizer assim. Então essas pessoas teriam de Deus o suporte mínimo para que eles sobrevivessem e que continuassem nessa jornada, nesse propósito, nesse chamamento. Comida, alimento, vestimento, pouso, local para dormir. E nós estamos falando aqui de um outro contexto, de uma outra realidade, coisa de 2000 anos atrás. Hoje nós vivemos em um mundo onde nós temos acesso ao conforto, à tecnologia, às facilidades da vida moderna. Imagina naquela época a pessoa viajar em lombo de animal, barcos, caravelas, enfim, pequenas embarcações, podendo ser alvo de uma série de intempéries.
Então, meus amados, eu não acho legalidade nenhuma por parte desses que levam a mensagem, desses que são templistas, que são religiosos, que vivem pregando em templos feitos de pedra por por mãos humanas, esses que só vivem em congressos, em festividades. Eu não acho correto eles receberem esses cachês para levar esse tipo de mensagem de evangelho que eles ensinam, que eles pregam. Isso é um desabafo, é um ponto de vista que eu tenho. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade com a nossa vida espiritual e com a forma com que nós portamos diante da palavra de Deus, da sociedade e do próprio Senhor. Nós somos sal e somos luz nessa terra, nós somos chamados para levar a luz da salvação ao povo que está mergulhado em trevas. O sal, pelo que eu sei, é para temperar aquilo que pode perder. Meus queridos, meus amados, tenhamos cuidado com as coisas de Deus, não brinquemos com os dons que o Senhor nos dispensou, que venhamos verdadeiramente sermos instrumento em suas mãos, mas vamos ter uma postura mais coerente, mais digna, mais séria da presença de Deus. Não é tempo de brincarmos, de sermos servos do Senhor e levarmos uma vida de qualquer maneira, em especial quando você se torna um representante de Deus. Aquele que louva, aquele que prega, ele se torna uma figura pública, e uma vez que ele é uma figura pública, ele passa a ser um formador de opinião. Você passa a ser espetáculo no mundo, meus amados. Tenha consciência disso em nome de Jesus. O que está acontecendo com o Evangelho do Senhor Jesus? É necessário, é preciso que haja um basta nisso tudo. Esse círculo vicioso tem que acabar. Meus amados, um cantor gospel cobrar 50, 60, 80 mil, o que é isso, gente, se não é comércio? Como diz ali em 2 Pedro, capítulo 2, que no finais dos tempos, muitos fariam de nós comércio, usando a fé alheia, utilizando a palavra de Deus, distorcendo a palavra, as escrituras, em benefício próprio, querendo institucionalizar a mentira, a heresia, em relação à palavra de Deus. Meus amados, misericórdia. Tenhamos dignidade. Nós temos também uma referência bem interessante, né, de uma postura reta, que Deus se agrada. Está narrado aqui no livro de 2 Reis. Nós temos aqui um exemplo de como que seria a nossa postura diante dessas ofertas, né? De como que seria a nossa postura. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, fala de Naamã, que era chefe do exército sírio, né? Ele era um homem importante da sua sociedade naquela época. Ele era um sírio, um homem importante, chefe do exército, um representante direto do rei, responsável pela segurança da nação. Esse homem ele era leproso, conforme diz aqui o texto bíblico. E esse homem ficou sabendo que existia um profeta por nome de Eliseu nas terras ali de Israel, que esse homem ele era usado por Deus e ele operava prodígios em nome do Senhor. E sabendo disso, ele esteve ali e por orientação do profeta Eliseu, ele foi curado. Ele foi curado. Esse homem Naamã tinha fé. O profeta Eliseu era um instrumento nas mãos do Senhor. E esse homem Naamã, importante figura, ele dispunha de recursos materiais. Ele era um homem que tinha uma condição financeira privilegiada. E quando ele teve ciência da sua cura, da cura da sua lepra, que a lepra era uma doença tida como maldita, uma doença impura, a pessoa que era padecida dessa enfermidade, ela ficava marginalizada, ficava à margem da sociedade, reclusa. E esse chefe do exército, Naamã, ele foi curado dessa enfermidade.
E ele ficou tão feliz e comovido, impressionado, impactado com tudo isso, que ele depois, ele procurou agradar aquele profeta Eliseu, oferecendo a ele presentes. Ele insistiu para que Eliseu recebesse dele algum presente, porque ele estava grato, como forma de gratidão por sua cura. E o profeta Eliseu, ele simplesmente ele agradece e não aceita. Ele não achou moral, ele não achou. Ele não viu glorificação do nome de Deus em momento algum, pelo fato dele receber aquele presente daquele sírio, daquele chefe do exército. Ele teve prudência, ele quis mostrar a sua integridade e a sua seriedade e o seu comprometimento para com Deus. Quem dera se todos nós tivéssemos essa consciência, essa postura diante de tanta coisa que nos é ofertado, não é, meus amados? Muitos se vendem por muito pouco. Isso é prostituir o evangelho, é errar o alvo, é perder o foco, meus amados. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos vivendo um momento de tanto escárnio no meio do povo de Deus, tanta heresia, tantas obras carnais, tanto materialismo, tantos sofismas, celeumas, pensamentos, sem nexo algum. É momento de nós refletirmos acerca da nossa vida com Deus, o que nós de fato queremos. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui neste dia, nessa hora, aqui compartilhando com vocês esse áudio, porque a coisa está muito séria. Está muito sério, algo tem que ser feito. É necessário, eu rogo ao Senhor que Deus despertem pelo Brasil, pelo mundo, homens e mulheres, pessoas verdadeiramente comprometidas com o Evangelho, que realmente venham amar as almas, que venham verdadeiramente procurar ser útil a Deus, de alguma maneira, mas sem interesse próprio. Hoje o evangelho ficou muito mercadológico, virou um produto, ficou muito coisificado. Tem evangelho e evangelho, tem mensagem e mensagem, enfim, virou aquela miscelânea, uma coisa feia, fétida e nojenta. Se eu, que sou falho, sou um pecador redimido, consigo ter essa concepção e essa cosmovisão acerca da atual conjuntura espiritual, religiosa em que nós vivemos nos nossos dias, imagina o Senhor que tem uma mente infinitamente maior do que a nossa. É com muito pesar, meus amados, que eu estou aqui gravando esse áudio. Eu quero conclamar a todos aqueles que amam a palavra de Deus, a todos aqueles que verdadeiramente anseiam ser útil e servir no reino de Deus, que faça com amor, com paixão, que aprenda a ser liberal, faça tudo sem querer ter promoção, sem querer aparecer, sem querer a glória para si. Se tem algo que Deus jamais divide com o homem, é a sua glória. A glória é só dele. Vamos parar de meritismo em nosso meio. Ah, eu paguei o preço. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Meus amados, levar a mensagem da salvação é um dever de casa. É o mínimo que nós temos que fazer. Você não pode reter essa graça, essa dádiva, essa alegria, esse gozo só consigo. Não, aquele que realmente foi salvo, que nasceu de novo, o desejo que ele tem é de gritar aos quatro cantos que Jesus é bom, que ele é maravilhoso. Mas o que nós temos visto por aí, meus amados, são ações muito questionáveis. Eu não sei o que se passa e o que leva uma pessoa, depois de trazer uma mensagem linda, depois de ser usado pelo Senhor, e através daquela mensagem, a pessoa se comove no seu espírito, se reconhece como pecador e decide
começar uma nova vida na pessoa de Jesus. Faz aquele espetáculo, aquela coisa linda, aquele show, aquela pirotecnia toda e depois que acaba tudo aquilo, ela pega, vai ali, geralmente no envelopezinho, sabe, de forma bem discreta, para que ninguém perceba, pega aí o seu cachê, bota no bolso, vai para sua casa, né? Deus está vendo tudo isso. Eu acredito que o Senhor vai sacudir a figueira. Temos que ter cuidado, meus amados, de não colocar, de não tocar com a nossa mão naquilo que não é nosso. Meus amados, nós já somos abençoados por termos vida, por termos saúde, principalmente por termos o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. Que maior riqueza nós podemos ter além da nossa salvação, de termos sido adotados na pessoa de Jesus e hoje sermos filhos de Deus. Meus queridos, venhamos ter zelo pelas coisas de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que evangelho é esse? As pessoas estão vivendo num mundo tão pecaminoso, estão tão cauterizadas as suas mentes que elas acham tudo isso normal. Eu pergunto a você que me ouve nessa hora, é lícito você cobrar para levar a mensagem da salvação, uma vez que isso é mais do que a nossa obrigação? O apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a consciência que por mais que nós venhamos ser utilizados por Deus aqui nessa terra e ter prestado algum tipo de trabalho, quando nós chegarmos no final da nossa caminhada aqui na terra, nós temos que ter a consciência de que nós nada fizemos, que fomos inúteis. Até porque a graça que nos capacita a realizar qualquer tipo de tarefa ou de obra no reino, ela primeiramente vem da parte de Deus. É o Senhor que capacita. Os dons que nós temos em nossa vida foi dados por Deus, não foi por mérito próprio. Não existe meritismo para com Deus. Somos salvos pela sua graça e infinita misericórdia. Meus amados, tenhamos responsabilidade. Vamos ter ética, vamos ter uma postura mais séria diante de Deus. É por causa de comportamento como desses, que são profissionais da fé, que fazem do Evangelho um produto a ser vendido ou a ser adquirido por dinheiro, por coisas materiais. Eu pergunto então a todos vocês que me ouvem, não é possível ser útil a Deus ou fazer algo a Deus, evangelizar, cantar, seja lá qual ofício for, é possível fazer sem ter o envolvimento do dinheiro, sem desejar ter o retorno financeiro? Quem ama, faz por amor. Meus queridos, as pessoas dizem, tá fazendo a obra de Deus, tá trabalhando para o Senhor. Meus amados, não se enganem. Não se enganem. Será que os apóstolos do Senhor, os pais da igreja, o fundamento da igreja, será que eles tinham um comportamento e uma visão dessa? Será que Pedro, será que João, será que Tiago, será que Bartolomeu, enfim, será que esses homens, eles tinham uma conduta, um comportamento como esses? Será que eles iriam incorrer nesse erro? Jesus em algum momento deu esse exemplo? Pelo contrário, na matemática de Jesus, na sua relação horizontal para com o homem, era de dividir, era de dar. Alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Meus amados, tenhamos cuidado, Jesus está às portas. A nossa vida é muito breve. A expectativa de vida do cidadão brasileiro, do homem brasileiro, é de 80 anos, a mulher 82. O nosso alvo tem que ser para cima, tem que ser o céu, meus amados. Não vamos brincar, não vamos jogar as nossas pérolas aos porcos. Vamos valorizar o sangue, o sacrifício de Jesus por nós na cruz.
Não há nada que eu faça que me faça merecedor da graça de Deus. Voltemos aos rudimentos da fé, ao caminho antigo. Venhamos nos espelhar em pessoas que realmente marcaram a história. Apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas, falava 6 idiomas, viajou por mais de 32 países, 5 ilhas, foi instrumento nas mãos do Senhor, mas ele não se vangloriava, ele não tirava proveito disso. Pelo contrário, ele era um homem letrado, um homem culto. Mas ele abria mão de si, ele se doava para o povo, para os seus irmãos. Ele nunca olhou para o lado material. Ele sabia o que era ser altruísta, o que era ser benevolente, sabia o que era ser, o que era exercer piedade, misericórdia. Meus amados, vamos nos apegar a Jesus e vamos pedir a Ele que Ele venha mudar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa mente, renovar a nossa mente. Vamos pedir a Deus que Ele venha converter de fato os nossos corações, que Ele venha nos inundar com o seu amor maravilhoso. A Bíblia diz lá em Tiago 1,27 que a verdadeira religião era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Meus amados, onde está o amor? Meus amados, louvar a Deus, se você tem um dom para cantar, se você foi agraciado por Deus com o dom do canto, com a voz abençoada, potente, linda, cante para Deus. Quem tem dom, quem tem talento de Deus, vai ter sempre alguém para ouvir ele ou ela. Ah, mas eu fiz um CD, um DVD, eu gravei, eu gastei. E daí? E daí? Não faça do seu dom instrumento de negócio. O mundo é grande. Quer cantar? Canta onde você congrega, você que é templista, lá. Canta numa praça, canta na rua, canta no meio da sua família. Não, mas tem que ter o seu CDzinho para mostrar ali, o seu DVD para que canta e se promover, enfim, estender os seus contatos e posteriormente convites para cantar na igreja X, da festividade Y e por aí vai. Aquele que ama, a Bíblia diz que todo ser que respire, louva o Senhor. Se você tem um dom, se você tem a vocação, tem um talento, então cante. Cante pelos 4 ventos, cante para todos, cante por amor, com amor. Não precisa ter um DVD ou um CD gravado para você atestar que você é cantor, que você é um adorador. Não precisa disso. Quem canta, canta. Quem adora, adora. Em detrimento se tem CD, DVD, isso é o de menos. Aquele que canta lindo para o Senhor, aquele que tem comprometimento e tem respeito pelo seu dom, terá sempre alguém para ouvir. E você que prega, que tem a chamada, que tem o dom da palavra, tenha mais responsabilidade e compromisso. Não seja materialista, não seja amante do dinheiro, não seja ganancioso. Você é um privilegiado e você não está fazendo mais do que o seu dever e a sua obrigação. Se você está salvo, se a voz, se a mensagem da salvação chegou até você, porque alguém em algum momento falou dessa mensagem para você e você ouviu. De graça recebeste, de graça dai. Eu quero finalizar aqui agora essa reflexão. Desculpe a fleuma, desculpe se eu fui em algum momento um pouco demasiado nas minhas colocações, mas é porque são situações, meus amados, que infelizmente nos tiram do nosso eixo.
Eu velo pela palavra do Senhor. Eu velo pela palavra do Senhor. Meus amados, que nós venhamos refletir nas nossas ações, na nossa conduta e na nossa postura ante a palavra de Deus, a sociedade e ao Senhor. Ainda é tempo de mudança. E a mudança é possível quando a gente quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, conserta a tua vida e Deus te fortalecerá e você será um grande vencedor. Eu finalizo aqui, desejando a todos vocês que me ouviram uma maravilhosa noite. Fiquem todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse áudio foi produzido aqui em poucos minutos. Foi algo assim que surgiu naturalmente, eu não fiz esboço nenhum, não consultei aqui o meu material de trabalho, foi algo que surgiu, que brotou no meu coração e eu quis colocar para fora. Eu quero dizer que você é muito especial para Deus, que a tua alma, ela tem um valor infinito, que você é predestinado para a salvação, que Deus tem propósitos em sua vida e que basta apenas você entregar a tua vida ao Senhor e falar: Senhor, habita em mim, faça em mim morada, perdoe meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, e assim Ele fará por você. Eu deixo aqui a paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã, e que nós juntos venhamos ser atalaias do Senhor, venhamos confrontar com esse sistema caído, manchado, inundado pelo pecado, e que nós venhamos ser luz nesse mundo, nesse momento tão crucial em que nós vivemos. É o que eu desejo para todos vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, shalom, graça e paz.